Brasil Ride nasceu da minha experiência. Eu fui o primeiro português e brasileiro, vamos dizer assim, a participar de stage races, né? Provas de etapas. Uma vez estava no aeroporto em Londres e vi uma corrida, a maior corrida do mundo, da Alemanha para Riva del Garda, 600 km, 22 mil metros, cruzando os Alpes. Aí eu fui, me encantei, e aquilo realmente era uma coisa que me estimulava, porque eram as provas de etapas, não era só a corrida. Tinha toda essa coisa da experiência, da cultura, de conhecer as pessoas. Aí eu vi, nossa, amanhã começa Brasil Ride, lá na Bahia e tal. E eu pesava, nessa época, 115 quilos. E aí eu falei, nossa, quer saber, eu vou fazer essa prova e eu emagreço. Aí eu comecei a treinar, gostei, mudou toda a minha vida. O Theo, meu filho, ele foi diagnosticado autista e TDAH também. Há muito tempo a gente gostaria de ter colocado o Theo no ciclismo. Quando a gente adquiriu um equipamento que promoveu a segurança para ele aceitou de primeira. Esse estímulo ele é muito importante, além de dar uma descompressão para ele na questão da ansiedade, na questão de acalmar, né? Ele tem a questão do estímulo físico também, do estímulo de coordenação motora. É inúmeros os estímulos que a gente consegue promover para o Theo na bike hoje. Eu sempre gostei muito da bicicleta pela liberdade que me dava, e havia uns programas de televisão que passavam ao domingo que transmitiam as corridas de mountain bikes, e aquilo dava-me assim uma certa curiosidade, mexia assim um pouco comigo, e quando surgiu essa oportunidade de entrar no mundo da competição, eu quase que relembrei tudo aquilo que via na televisão e nas revistas e aceitei, porque realmente era algo que eu gostava muito e que me dava bastante alegria. Desde criança, né, eu gostava muito de pedalar, gostava muito de me desafiar entre um bairro e outro na minha cidade, né. Há 10 anos atrás, eu fui diagnosticada com a HLA-B27, portadora de espondilite anquilosante, e fui limitada com esse meu diagnóstico. Como eu gostava muito de pedalar, apesar de sempre quando terminava a bike eu sentia dor, mas era algo que me libertava. Então a vontade de pedalar era maior do que a dor que eu sentia, né? Aí eu decidi fazer uma prova no conceito. Quando eu viajava para o mundo inteiro, todo mundo perguntava, tem prova no Brasil? Tem prova no Brasil? Mas como é que eu ia falar para as pessoas virem lá do outro lado do mundo para fazer uma prova de domingo no Brasil? Não tinha sentido, né? Falei, não, vou fazer uma prova igual àquelas outras. Uma vez eu tinha conhecido um fotógrafo que tinha umas fotografias da Chapada Diamantina, e eu tinha lido um livro de um brasileiro que tinha dado a volta ao mundo monomotor, e eu tinha falado, o único lugar no mundo que eu sobrevoei 2 vezes foi a Chapada Diamantina. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Pô, o cara deu a volta ao mundo e o cara só num lugar é que ele foi 2 vezes. Aí eu fui lá conhecer a tal da Chapada Diamantina, realmente era um cenário fantástico, mas com uma logística absurda, porque ainda hoje é um pouco absurda. Naquela época, há 15 anos atrás, você tinha de viajar para Salvador, pegar um ônibus, viajar 9 horas, aí você chegava lá, os locais onde a gente ficava não tinha telefonia durante uma semana, aí acabava a água. Aí ele topou a ideia, comprou a ideia, e aí eu fiz a tal da Brasil Ride, na Bahia, na Chapada Diamantina. Todas as pessoas que foram marcaram, e daí saiu o slogan mais que uma prova, uma etapa na tua vida. E realmente as pessoas entenderam que essas competições, elas são muito mais... O excesso de bagagem que você leva quando volta para casa não é a corrida, não é a medalha, não é... É a experiência a experiência de vida que você leva. Aí eu fiz medicina do esporte, e aí comecei porque eu gostava de estudar muito, e nesse meio tempo, nessa preparação, eu virei um médico do esporte que trabalha com trauma, focado principalmente em atletas de aventura. De 111 quilos, eu caí para 85. E em 2022, eu consegui completar minha primeira Brasil Ride. Não é só uma corrida, é um estágio na vida, porque isso aqui é um espetáculo, sabe? Você literalmente vive para isso. O Theo é o primeiro a criança autista a participar na bike caroninha, né? Então, assim, pode ser uma modalidade aí que o senhor Mário Roma venha colocar, né? Mas o mais importante, uma categoria de inclusão, sabe? Uma categoria de abrir portas ao novo. E é isso que nós precisamos hoje. Quando eu falo de pais atípicos, que às vezes têm medo de chegar em algum lugar e ser bloqueado, ser negado de alguma forma, sabe? Mas aqui não. Aqui eles abriram as portas, abriram a oportunidade e nós viemos atrás dela, estamos aí, dispostos a motivar outras pessoas para também estarem aqui com a gente. Então todo esse desafio da superação do dia a dia, saber gerir o material, saber gerir a parte física, saber gerir a parte
mental, do desgaste físico, a gente acordar e dizer estou KO, mas tenho uma etapa de 5 horas pela frente. Então todos esses desafios levaram-me a mudar o foco na vertente, e a partir desse ano eu comecei-me a focar nas maratonas, nas provas por etapas. Cada etapa da Brasil Ride em si, a gente conhece uma cidade diferente, um estado diferente, a culinária é diferente, pessoas, amigos, o contato com essa natureza aqui, inclusive em Bonito, que é incrível. O ciclismo, ele agrega tanta situação na minha vida, que eu digo que quando eu retomo minhas atividades, eu fico renovada. Eu gosto desse mundo outdoor e eu gosto dessa coisa do grande, sabe assim, de uma coisa dessa de dimensão, que nem lá na Bahia, sabe? A gente fica num acampamento que é no meio do nada, nada. Eu já tive pessoas do meu lado dizer assim, nossa, olha lá a lua nascendo. Eu falei, parceira, a lua nasce todo dia, que você nunca parou e olhou, mas esse negócio não é IA, isso aqui acontece todo dia. Entendeu? Mas as pessoas, a gente corre hoje em dia, as pessoas correm tanto no dia a dia, que a gente acaba, não sabe, as pessoas hoje em dia não sabem mais se conectar, a verdade é essa. É difícil as pessoas se conectar. Você não precisa ter a maior habilidade do mundo e a maior condição do mundo. Você precisa começar. Quando eu comecei, lá na ciclovia do Pinheiros, em São Paulo, eu não conseguia pedalar ela inteira. Eu nunca tinha subido numa mountain bike na minha vida. Eu nunca tinha andado na terra. Hoje a gente vive na Brasil Ride, você fala, pô, você tá no meio de um pelotão ali e um dos caras melhores do mundo tá junto. Ficar conhecido pelo que ganhei, sinceramente, não é o que mais me motiva, mas mais pelo exemplo que deixo nessas questões de empenho, do saber estar, de estar em grupo. Porque cada etapa a gente é surpreendido por alguma coisa. Exemplo, a etapa de ontem. Eu tive um furo ali no pneu e daí eu precisei agir para poder concluir a prova. Hoje eu já larguei mais forte. Fiquei triste, sim. Mas cada desafio que a gente encontra, principalmente em prova de etapas, a gente fica mais forte. Então essa força que a gente encontra no esporte, eu levo para a vida. Ai, a sensação é de falar assim, cheguei onde eu queria chegar, sabe? É a sensação de falar assim, amanhã você vai estar aqui sozinho. A sensação é de promover a autonomia, de promover a independência para ele. É uma sensação única, é quase que inexplicável, assim, sabe?